As produções audiovisuais representam a realidade das pessoas negras no Brasil? Em parte, sim. Historicamente, a presença das personagens negras nas produções audiovisuais, no primeiro ciclo, era, assim, muito marcada por uma presença em profissões subalternas. Era muito comum ver a personagem negra representada como uma empregada doméstica, como motorista, como uma pessoa de confiança, um prestador de serviço. Demorou um pouco para a gente ver nas produções brasileiras o negro como protagonista. De forma geral, as produções audiovisuais, em certa medida, apresentavam essa população negra de uma forma bem estereotipada. Nós já tivemos algumas telenovelas que trouxeram protagonismo negro. Recentemente, a gente viu Vai na Fé, que foi de 2023, trazia ali uma família negra protagonista. Eu acho que Mr. Brown, com Lázaro Ramos, foi muito importante, foi uma produção, acho que de 2015, que trazia assim uma família de artistas, né, de classe média alta. Temos também Encantados, né, que é uma série que uma família tem um supermercado e tem uma escola de samba e tem todas essas vivências, né, de famílias, né, que estão estruturadas numa sociedade brasileira. Mas se a gente for olhar o percentual da nossa população negra, que é mais de 50%, a gente ainda não vê esse mesmo protagonismo, né, nas produções audiovisuais. Apesar desse cenário vir apresentando mudanças, né, a gente ainda tem uma sociedade que não privilegia, né, a presença dessas pessoas da mesma forma que elas se apresentam na sociedade. Pode Ser Ciência, o podcast da Unifesp. Olá, pessoal! Estamos começando o Pode Ser Ciência. Eu sou a Rosângela Martins. E eu, a Juliana Mastrulo. No episódio de hoje, conversamos com a Edna Mello, uma das coordenadoras da Semana da Consciência Negra da Unifesp de 2025. Ela também é pesquisadora de questões relacionadas à linguagem audiovisual, relações raciais e de gênero. Na conversa de hoje, falamos sobre os papéis de atores e atrizes negros nas produções audiovisuais, estereótipos e a importância da representatividade. Presença de pessoas negras em produções audiovisuais. Este é o nosso tema de hoje. Está começando o Pode Ser Ciência, podcast de divulgação científica da Unifesp. Professora, seja muito bem-vinda ao Pode Ser Ciência. Para começar, eu gostaria que você se apresentasse um pouco, falasse sobre você e seus projetos aqui na Unifesp. Eu me chamo Edna Mello, sou jornalista, mestra e doutora em Ciências da Comunicação pela Escola de Comunicações e Artes da USP. Na Unifesp sou docente do curso de Design Educacional e, no momento, também coordeno a Coordenadoria de Equidade Étnico-Racial ligado à PRAEPA, a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis e Políticas Afirmativas da Unifesp. No campo da pesquisa, os temas que eu estudo estão relacionados às relações raciais, relações de gênero, ao uso das tecnologias no contexto educacional e também estudo a linguagem audiovisual, especificamente o jornalismo. Como que era a representação de personagens negros há alguns anos? Houve mudança para os dias atuais? A nossa TV ela começa ali nos anos 50. Houve uma produção que foi muito importante do rádio, foi para a televisão. A novela O Direito de Nascer, que tinha uma protagonista que era a Mamãe Dolores. E é interessante que a Mamãe Dolores, né, ela não tem o devido espaço, né, que deveria ter como protagonista uma mulher que cria um filho sozinho naquela sociedade, né? Também não há muita discussão em relação a essa mulher negra criar filho branco, né? E a Mamãe Dolores, durante muito tempo, ela foi um exemplo dessa mulher que trabalha, que é guerreira, essa mulher que faz parte da sociedade, mas ela não é a dona da própria história. Ela é uma ajudante, uma coadjuvante, né? Um outro personagem bem marcante, mas ali nos anos 70, lá para 77, foi a personagem
personagem do Sítio do Pica-Pau Amarelo, a tia Anastácia, era o braço direito da Dona Benta. Era aquela empregada que fazia de tudo, né? Que cozinhava, cuidava da casa, dava conselho, vivia intensamente a vida das crianças, né? Quem é da geração anterior, quando via uma mulher que era assim trabalhadora, baixinha, gordinha, né? Que criava aquele filho com muito amor, era a Mamãe Dolores. Ficou esse imaginário. E quando era aquela pessoa que cozinhava bem, também gordinha, aquela mulher negra, robusta, gordinha, ela era a tia Anastácia. Essa posição dessa representação da mulher negra durou por muitos anos na nossa sociedade e no nosso imaginário. Houve um momento que é muito debatido também, foi numa telenovela chamada A Cabana do Pai Tomás, que o protagonista era o ator Sérgio Cardoso e o personagem era um homem negro, e que esse ator, que era branco, pintou o rosto para se passar por uma pessoa negra, que a gente chama de blackface. E durante, todo o período da novela, era esse homem ali representando um personagem negro. Não havia na dramaturgia um ator negro para ocupar esse lugar? Claro que havia. Mas aquela sociedade não entendia como possível um ator negro ser protagonista, muito embora a história, a narrativa tivesse sido construída em torno da vida de uma pessoa negra. E de 69 para cá são 56 anos. Essa mudança, eu defendo que ainda está em processo. Nós estamos em construção de uma sociedade diferente dessa. Nós já temos atores e atrizes ocupando seus papéis como personagens dentro de uma sociedade que aparece ali nas tramas e nas narrativas. Mas essa presença ainda não corresponde com as mudanças estruturais que acontecem na sociedade. A primeira mulher negra premiada no Oscar foi Hattie McDaniel, no papel de uma escrava doméstica em um período de uma lei americana que impunha normas a produções cinematográficas. Esse tipo de representação perpetua estereótipos? Sem dúvida, mesmo na tradição audiovisual brasileira, e aí eu vou me referir mais à produção de televisão, é muito comum a gente ver as representações de pessoas negras em atividades mais domésticas. Isso vem em parte da herança colonial, do período histórico, em que era muito comum separar as pessoas que eram do campo, que trabalhavam na agricultura ali. As pessoas que trabalhavam mais próximo à Casa Grande tinham uma convivência ali com a família, né, com o senhor da fazenda, mas isso não diminuía a relação ali de poder, ela continuava sendo uma pessoa escravizada. Esse tipo de representação da pessoa negra nesse ambiente ajuda a perpetuar essa ideia de que esse é o estado natural das coisas, que você ter uma pessoa negra ali que pode contribuir com a criação dos seus filhos, né? Uma pessoa negra que cozinha bem, uma pessoa negra que vai acompanhar, vai ser a cuidadora dos seus pais quando eles estiverem envelhecendo. E quando a gente pensa que a produção audiovisual pode trazer pessoas negras em outros papéis, a gente está querendo dizer que a gente precisa normalizar a ideia de ter médicas negras, de ter juízes negros, de ter um comerciante bem-sucedido. Eu gosto muito da ideia que era trazida pelo O Maluco no Pedaço, né? Aquele seriado que tinha o Will Smith, que o tio dele, ele era um banqueiro. Então, no nosso imaginário social, é possível ter uma família de negros retintos banqueiros? Por que a gente não consegue imaginar uma pessoa negra nesse lugar de poder financeiro? E aproveitar o tema do Oscar, que em 2015, na premiação, ganhou força a hashtag OscarSoWhite.
por não ter indicação de nenhum artista negro nas categorias principais. Não era nem porque não ter ganhado, né? Não tinha possibilidade de ter ganho porque não tinha nem indicação. Como você avalia a premiação e essa repercussão? Nos Estados Unidos, essa discussão ela é mais premente, é escancarada, as pessoas falam abertamente disso. Eu trago esse mesmo tema para aqui, para o Brasil, né? Quais são os nossos ídolos? Quem são os atores brasileiros e as atrizes brasileiras que são negros? A gente é capaz de citar na palma da mão os mais conhecidos. Isso quer dizer que não existem atores e atrizes negras? Não, eles estão no mercado, mas eles também têm essa dificuldade de se inserir em determinados nichos e principalmente em espaços que deem visibilidade e representatividade. E recentemente teve uma discussão relativa à novela das 21 horas, né, a que terminou, que foi a Vale Tudo, o remake, que a primeira edição ela trazia a protagonista, era a Regina Duarte, e nessa versão foi a Thaís Araújo. No caso desse remake, a personagem ela tinha uma sócia e a sócia vendeu a sociedade e ela perdeu o negócio. Mas no caminho do desenvolvimento dessa personagem, ela já tinha ganhado um concurso nacional lá de televisão como chefe de cozinha. E a atriz, a Thaís Araújo, colocou o seguinte: eu fiquei muito triste quando recebi, né, o texto que ela ia retornar a vender lanche na praia. E ela questionou isso, falou assim, olha, ela já é uma chefe renomada, ela já é reconhecida, né? Por que ela teve que voltar para a praia? Mas ainda nas funções como diretor, como escritor, como roteirista, e vou dizer assim, espaços também de produção executiva, ainda há poucos. Então, essa escolha de quem vai fazer cada papel, que história a gente vai contar, está muito relacionado ao dinheiro que a gente pode investir. Então, nós temos iniciativas de grupos de atores que se autofinanciam, que fazem suas próprias produções para poder contar as histórias do jeito que eles querem contar. A gente queria até que você comentasse sobre a importância de ter nessas produções roteiristas, diretores e produtores negros, até para fugir desses estereótipos de representação de atores e atrizes negras nos papéis. Qual que é a importância, então, desse pessoal, né, atrás das câmeras que estão na produção de uma obra? A gente precisa pensar um pouco assim, não é que uma pessoa branca não seja capaz de falar de uma história no contexto de uma personagem negra. É um pouco mais complicado que isso. Existe uma subjetividade que é a forma com que nós vemos o mundo. Na nossa formação, né, do curso que eu faço parte, né, de design educacional, a gente trabalha em uma disciplina de diversidade em que a gente motiva os alunos a se autorrepresentarem por meio de imagens. Então, eles têm que produzir um audiovisual pequeno falando de si mesmo. E depois, no outro exercício, ele tem que falar do outro. Então, ele faz uma escolha ali de como ele vai representar o outro e depois ele faz esse exercício olhando para a comunidade, né, que ele vive. Por que que é necessário, né? A gente tem que pensar dessa forma, de saber como você constrói a sua imagem de si mesmo e como você vê o outro. Porque, às vezes, como a gente vai construir uma narrativa, a gente está construindo uma narrativa do outro a partir daquele entendimento de visão de mundo que eu tenho. Não significa que aquele outro seja exatamente como eu estou descrevendo. Por isso que quando o outro fala da sua realidade, ele está falando com mais propriedade daquilo que ele vive. No design, a gente chama isso de co-design. A gente não pode falar do outro sem o outro estar presente. Há produções muito famosas que falam dos conflitos na comunidade de uma favela do Rio. Mas essa pessoa viveu na favela do Rio? Ela sabe como se dão as relações, ela sabe quem são as pessoas, porque tem um olhar que é o olhar estrangeiro, é o olhar do espectador que está de fora de uma outra realidade, que não vive aquilo no seu dia a dia, narrando o que ele vê. Então, eu acho que a produção audiovisual independente dá voz para essas comunidades e da forma com que essas comunidades querem ser vistas, né? E do jeito que elas se pensam e se constroem como imagem. Você está gostando do episódio?
Se inscreva nos canais para receber notificações dos próximos. Pode Ser Ciência, o podcast da Unifesp. Em todos os nossos episódios, né, a gente abre uma caixinha de pergunta no Instagram. A gente colocou a seguinte pergunta: que tipo de história sobre pessoas negras você gostaria de ver nas séries e filmes? Então, a gente vai passar algumas das sugestões que o pessoal respondeu por lá e a gente gostaria de saber a sua opinião. Tivemos alguns que disseram que gostariam de ver histórias de empoderamento e de ocupações em cargos relevantes. Foram então as opiniões de Larissa Leite, de Silvia Paulino, de Gian Noco, da Juliana Adriano e da Marcela Nascimento. Qual que é a importância, então, dos personagens negros fugirem do estereótipo que vemos nas obras, como pessoas em condições de baixa renda, em má condições, né? A quebra desses estereótipos auxilia, então, na diminuição do preconceito? Eu acho que não só diminui o preconceito, mas ajuda a construir a imagem de um outro lugar possível. Me recordo muito de um momento da apresentadora Maju Coutinho, a jornalista, em que uma criança negra, a mãe gravou ela feliz de se ver ali parecida com a Maju. E a criança, assim, ela ficou muito contente. Era uma menina que tinha, assim, os traços muito parecidos, a mãe penteava o cabelo da mesma forma. Então, do ponto de vista da população negra, se perceber como possibilidade, isso é muito importante. E para a população que não é negra, ajuda a perceber que essa sociedade está em processo de mudança. O meu sonho é ter uma série de uma família negra. A gente já teve o Mr. Brown, né, que trouxe assim um artista negro, bem-sucedido, uma casa maravilhosa, mas assim, que isso fosse mais frequente. Alguns citaram querer ver sobre os reinos da África, impérios e sobre o samba, como a historiadora Polly e o perfil Ok Rock. Aproveitando, a personagem deste ano da Semana da Consciência Negra da Unifesp foi inspirada em mulheres africanas para a produção da personagem. O que esse resgate então representa? O tema da Semana da Consciência Negra deste ano vem assim junto com o tema da marcha, né, das mulheres negras, vai ser em Brasília. E esse processo de mulheres em movimento é muito representativo, traz um pouco da ancestralidade dessas mulheres que nos antecederam e traz muito essa perspectiva das mulheres que somos hoje. Traz a ideia de que nós não queremos ficar no mesmo lugar. Nós queremos sempre estar em movimento. Quando a mulher está em movimento, ela está em movimento pela sua própria economia, pela sua mobilidade social, pela sua educação, pela construção de novas relações pessoais, pela possibilidade de criar seus filhos, pela possibilidade de ocupar cargos de poder, de estar em espaços políticos, né? E quando a gente fala desse processo emancipatório, a gente também está falando de dar condições para que essas mulheres possam estar nesses lugares. Nós temos mulheres negras na ciência, nós temos físicas, nós temos engenheiras, nós temos mulheres na política, nós temos mulheres CEOs, né, nas grandes empresas. Mas quem são elas? Onde elas estão? Elas têm espaço como referência? É aí que a estrutura se revela, nessa ausência dessas pessoas como referência, como um modelo social de possibilidade. E é isso que a gente deseja ao trazer essa discussão, principalmente pensar mulheres negras como mulheres possíveis, pensar em oportunidades, em narrativas, pensar que elas podem estar em outros espaços que não sejam somente os espaços do ambiente doméstico. Ainda continuando com a participação dos nossos seguidores, alguns mencionaram sobre pessoas específicas, como Luiz Gama, Charles Burnett e Carlos Marighella. Foram as contribuições de Gabriel, Samueco e Brenones. Qual que então é a importância de contar as histórias de pessoas negras que ficaram marcadas na história? É fundamental. Existe uma lacuna nisso que a gente entendeu como processo educativo, né? De saber quem foram essas pessoas. A história, ela é construída por narrativas. Hoje nós estamos tendo a oportunidade de escutar outras narrativas, de saber, por exemplo, quem foi a mãe de Luiz Gama, né? Nós temos outros agentes sociais aí importantes, mas principalmente eu queria falar
falar das nossas próprias histórias, de reconhecer a ancestralidade da nossa própria família. Eu acho que as pessoas negras, por todo apagamento que aconteceu, às vezes elas têm dificuldade de construir a própria genealogia familiar, de você perceber de onde você veio. Os descendentes das pessoas escravizadas, eles não têm muito como reconstruir essa história, porque essa história foi apagada dos arquivos, né, de certa forma. Mas quando a gente tenta fazer esse caminho, é um caminho assim de muita descoberta e de muito pertencimento e de muita gratidão pelo que essas pessoas construíram antes de nós. Eu acho que essas pessoas, as mulheres negras que nos antecederam, pavimentaram esse caminho para que hoje essa realidade de ter mulheres negras em outros espaços sociais fosse uma realidade. Professora, esse mês nós temos o Dia da Consciência Negra, né, dia 20 de novembro. O que é a consciência negra para você? Ela é um espaço em que a gente para um pouco o dia a dia para pensar nesse lugar que essas pessoas ocupam na sociedade. A gente para pensar, se revisitar historicamente e como protagonista, né? As pessoas negras sempre tiveram consciência de que são negras e do lugar que elas ocupam, mas foi necessário ter um dia, né, para esse debate, mas eu acho que a Semana da Consciência Negra, ela ocorre todos os dias. Em que medida você é antirracista? Quais das suas atitudes colaboram ou não para a manutenção de que essa estrutura se mantenha? Mas, especificamente, a semana é como se fosse um momento de reflexão mesmo, de pensar, de trazer esse debate à tona e que a gente pense que uma nova sociedade é possível. Professora, muito obrigada. A gente agradece, muito obrigada a sua participação. Foi muito importante essa conversa que a gente teve aqui hoje. Se quiser comentar alguma coisa que a gente não tenha abordado, o espaço aqui fica aberto para você. Vou aproveitar a oportunidade, né, para convidar todo mundo para a Semana da Consciência Negra, que na Unifesp a gente concentrou em 3 dias principais atividades, mas reconhecemos que todo dia é dia de falar dessa presença do negro na sociedade brasileira, da pessoa negra. Em relação à programação, nós vamos ter 3 dias, né, de muitos debates, de muitas conversas. A abertura do evento vai ser no dia 17 de novembro, às 9 horas, no auditório da reitoria, né, na Rua Sena Madureira 1500, Vila Clementino. Fica o convite. Semana da Consciência Negra da Unifesp, de 17 a 19 de novembro. Para mais informações, acesse consciencianegra.unifesp.br. Obrigada, professora. Obrigada, gente. Obrigada aí. Tchau, tchau. Presença de pessoas negras em produções audiovisuais. Este foi o tema de hoje do Pode Ser Ciência. E aqui vai o spoiler do nosso próximo episódio, Terras Raras. Vamos tirar as dúvidas que envolvem este tema. O que são as terras raras, o que pode ser produzido a partir da sua extração e os motivos deste tema estarem em evidência atualmente. Não vai perder, né? Até mais! Pode Ser Ciência, o podcast de divulgação científica da Unifesp. Gostou do episódio? Você pode escutar novamente e compartilhar com as pessoas. Busque Pode Ser Ciência nas plataformas de áudio e no YouTube. youtube.com/unifespoficial. O Pode Ser Ciência é uma realização do Departamento de Comunicação Institucional da Universidade Federal de São Paulo. Eu sou a Rosângela Martins. E eu, a Juliana Mastrolo. Também participaram desta produção Alex Heipert, Jean Silva, Letícia Gualberto, Goiane Villefort e Reinaldo Jimenez. Esse foi o Pode Ser Ciência, o podcast de divulgação científica da Universidade Federal de São Paulo.